Então, eu tava fazendo uma análise de Matilda, que inclusive vai ser o próximo vídeo do canal, vai ser a análise de Matilda. Só que o final de Round 6 foi tão ruim, mas tão ruim que eu me sinto na obrigação de reclamar. Então, Matilda, meu anjinho, espere porque eu tenho que reclamar bastante aqui. Tenho não, né? Eu vou reclamar porque eu quero, quero tirar essa raiva de mim. Olha, quando eu vi o final da segunda temporada, eu até pensei que eles não conseguiriam fazer ficar pior ainda. Mas não é que conseguiram? Round 6 em si tinha uma premissa muito simples, mas com uma mensagem muito boa. Era uma série que você conseguia se importar com os personagens, e quando eles partiam, doía muito. Eu até hoje tenho traumas com aquela cena do Ali. Ela fez o papel dela, que era mexer com você e te fazer refletir sobre tudo que o ser humano era capaz de fazer quando estava no fundo do poço. E tudo bem que muitos ali já eram maus por natureza, mas alguns chegaram parecendo heróis e pessoas boas. Mas no fim, eram corrompidos pelo desespero e faziam coisas horríveis, enquanto pessoas lá de cima só viam eles como peças de jogo. No fim, eles não eram nada além de meras peças para o entretenimento daqueles VIPs. Dessas pessoas muito importantes. E o que elas tinham que tornava elas tão importantes? Elas tinham muito papel. Olha só como são especiais. Juntar uma premissa criativa, mais uma mensagem forte, mais um drama muito grande e personagens interessantes fez Round 6 ficar tão famoso. Aí vem a segunda temporada, pega tudo isso que eu falei e joga tudo fora. Eu falo segunda temporada, mas tô abordando junto a terceira também. A segunda temporada inteira cheira apenas a dinheiro. O sentimento que eu tive assistindo isso foi de tipo ver aquele comercial de carro, onde o Lorax anunciava o personagem mais contra a poluição ambiental, fazendo um comercial de um dos objetos mais poluentes do planeta. É tudo apenas um desrespeito com tudo que a primeira temporada queria passar. Aí vem as pessoas quererem defender, e eu até tentaria entender. Mas pelo amor de Deus, é sempre, ah, você não entendeu a crítica, ou você achou mesmo que o final seria feliz? Não, era óbvio que o final não seria feliz. E eu não tô puto com ele não ser feliz. Eu tô puto com ele ser ruim. E foi, porque era inevitável não ser. Esse negócio não era pra ter continuado. Só a premissa já é idiota. Como eles quiseram me convencer que o Ji-Hoon, apenas um único homem, conseguiria impedir um império gigantesco daqueles? Era impossível. Aí faz parecer que o Ji-Hoon e a gente que tá assistindo são um bando de imbecil. Porque todas as decisões dele são nítidas que iam dar errado. Aquela rebelião também. Mano, aquilo não ia dar certo nunca. Em que mundo aquilo daria certo? Além de ele se sacrificar para salvar uma bebê completamente random. Olha que danger! Imagina se ele cai no chão e não acontece nada porque ele é de plástico. Enquanto a filha dele tá mofando lá nos Estados Unidos. É isso que essa continuação é, um grande nada. O roteiro emborrece completamente os personagens só pra que consiga fazer o seu draminha e o seu moralismo sem nexo. Só que só serve pra deixar a história com um monte de furo. O Ji-Hoon dando de cara com o Frontman, o responsável por tudo aquilo, fica numa tranquilidade facilmente. Ou quando tinha a chance perfeita pra sair do jogo, era só acabar com aqueles velhos imbecis. O Frontman deu a saída de mão beijada, mas não. Você não é esse tipo de pessoa, Ji-Hoon. Enquanto o cara que desde o começo eu tava com ele e só fugiu porque ficou com medo de morrer, ele corre atrás que nem um demônio. Ah, cara, pelo amor de Deus, que decisão foi aquela? Se jogar e deixar a bebê sozinha no topo? Que garantia ele teria do que iriam fazer com a Goela? A mãe ficaria feliz em saber que sua bebê tava na mão daqueles monstros? Parabéns, Ji-Hoon. Sensacional, hein? Não, sério. Tudo que dava pra fazer de idiotice esse cara fazia. Se ele queria tanto assim ser diferente e provar que ainda existiam pessoas boas, ele poderia muito bem ter dado um cabo em geral que estava dormindo e usar aquele dinheiro todo para ajudar não só a sua família, mas também inúmeras pessoas necessitadas. Porque além de ter o dinheiro do último prêmio, ele teria mais do segundo jogo. Então ele transformaria todo aquele dinheiro sujo em algo para causas nobres. Isso já faria ele ganhar do Frontman, que mesmo tentando corromper ele, não conseguiu. Agora ele vive com 2 filhas, uma família feliz e ainda ajuda inúmeras pessoas, enquanto o Frontman seria só um coitado chorão que não aceitou a rasteira da vida. Mas né, o Ji-Hoon é uma completa anta, então não tem como. Eu entendo porque você é burro! Tem muita coisa que eu achei ruim, mas bora por partes. Os personagens. Puta que pariu, não tem um que se salve. Todos ou são xoxos e sem graças, ou são uma cópia de alguém que já apareceu na primeira temporada. Tem o vilãozão lá, o Thanos, que, cara, que vergonha desse maluco, mano. Não serve pra nada, é só tosco mesmo. Ele e o cracudo lá, que depois que o Thanos foi de F, ele quis roubar a personalidade dele. Olha como eu sou psicopata, eu gosto de desviver pessoas. Olha o zoio de boneca. O cara quer bancar o fodão e no fim só fica parecendo um adolescente de 11 anos, achando frio e calculista. Os dois não alteram praticamente nada na trama, além de só encher o saco.
Tem a grávida lá que a personalidade dela é estar grávida, tudo nela gira em torno de estar grávida, a aparência dela é ser grávida, ela anda grávida, respira grávida e. Eu já disse que ela tá grávida. Tem o bocó do cara que pegou ela, que na primeira parte já não fazia nada, mas nessa segunda o cara decidiu pegar tudo de errado pra fazer. Um completo imprestável. Tem o filho e a mãe, que o filho tem uma personalidade tosca e a mãe é bem chatinha, mas em comparação com os outros ela é uma das menos pior. Porém o plot deles era óbvio que um ia ter que acabar com o outro. Tem os dois marinheiros imbecis que não tem graça nenhuma. Tem a amiga da jogadora 120 que ninguém lembra que essa garota existiu. Tem a garota descolada que, bem, ela é descolada. Uau, olha só como ela é gostosa e descolada. Uau. E tem esse cabaço aqui que. Puta que pariu, por que que esse miserável durou tanto? A xamã, que é a mesma bosta daquele religioso imbecil. O velho que adivinha só, é só uma cópia daquele cara malvadão da primeira temporada. E a única personagem que me chamou a atenção foi a jogadora 120, que veio ao jogo para fazer sua transição de gênero. Que era uma ideia legal, mas como tá nessa temporada, óbvio que não seria explorado. Além do fato dela ter morrido de uma forma ridícula. Uma combatente de guerra dando as costas, no meio de uma batalha. Ah, e o mesmo plot do jogador 01 virar amigo do Ji-hoon e ser um traidor, eles repetiram. E que maluco chato. Ah, mas minha filha morreu, ou é filho, bebê, sei lá, nem lembro, mas grande bosta, todo mundo aí perdeu alguém, meu filho. O que tu vai pensar que tu é tão importante assim? O Ji-hoon, por exemplo, escolheu a filha de outra pessoa que ele mal conhecia do que a dele. A trama do policial emprestável que em 3 temporadas não fez nada, a da guarda que é só basicamente o Açaí Bio 2 e o cara com a filha internada. A votação, que a princípio eu até achei legal, tem uma inovação e tal, mas depois eu fui pensando e por que esse troço tá aí? É claro que a Netflix não ia acabar antes de mostrar todos os jogos, então qualquer votação seria pra continuar. No fim, esse negócio também acabou sendo um nada, só pra comer mais tempo que poderia ser gasto com algo mais interessante. Sobre os jogos, até eu gostei de alguns, apesar de não ter curtido esse negócio de clubismo dos jogos. Tudo parece meio arrastado nessa continuação, nada chega a lugar nenhum. É um monte de trama que não sai de lugar, os personagens mal têm tempo de se desenvolver, e quando tem, geralmente é só uma cópia da primeira temporada. O próprio final da mãe foi muito original, hein? Dois personagens que são próximos, estão nos jogos juntos, são inseparáveis, mas aí pela infelicidade do destino, entram em um jogo que tem que se enfrentarem. Aí um tem que dar cabo no outro, o que um deles faz. Aí o que sobrou quebra completamente e surta na frente de todo mundo, questionando tudo o que está acontecendo. A noite cai, o dia chega, luzes acesas e opa! Se auto-arrastou. Que original, Netflix. Parabéns! Acredito que a única coisa foda de tudo isso foi terem explorado mais sobre aquele recrutador, aquele primeiro episódio mostrando o quão doente ele era. Aquilo foi a única coisa boa. Agora o resto, enfim, essa continuação foi só uma prova do que acontece quando você visa apenas o lucro em uma obra. Você mata completamente a história e a mensagem que um dia foi transmitida. Eu ficava constantemente sentindo como se a Netflix estivesse me chamando de idiota por acreditar que eu aceitaria uma trama falha, repetitiva e tosca dessa. Se eu fosse fazer um final, eu faria o Ji-hoon não ver o recrutador e entrar no avião tranquilamente. Sem o cabelo vermelho, óbvio, porque aquele é ridículo. Aí corta para um time skip de alguns meses, chegaria o aniversário da Gayon e ele estaria com a filha em um parque de diversões no aniversário dela. E veria a mesma máquina em que ele tinha conseguido o isqueiro no último aniversário dela. E ele teria dinheiro para pagar dessa vez. E quando ganhasse o jogo e ele fosse dar o coelho de pelúcia para ela, ele ouviria a batida do papel, do jogo do recrutador. Ele olharia para o lado e veria a mesma cena do final da terceira temporada. Uma americana fazendo isso com um morador de rua. E quando ele olhasse de volta para o coelho, ele estaria completamente ensanguentado, todo acabado e todo sujo. Ele travaria por alguns segundos até que a filha acordasse ele. Ele diria que estava tudo bem e daria o coelho para ela. E ao decorrer que ele fosse andando, a câmera mostraria a expressão tensa dele indo embora. E a última cena seria o rosto da recrutadora olhando para o morador de rua e dizendo: "E aí, vamos jogar de novo?" E acabaria, mostrando que não só os jogos da Coreia continuariam, mas no mundo inteiro continuariam. E que o dinheiro que o Ji-hoon ganhou tinha o sangue de todos aqueles que ajudaram ele. E todos aqueles que acabaram falecendo no jogo. Um dinheiro sujo de sangue que ele estava usando para presentear a própria filha. Um coelho imundo com um dinheiro que custou a sua humanidade. Um final que parece feliz, mas que no fim não era. Ele pareceria que tinha vencido, mas no fim, ele que perdeu, porque sabia que aquilo tudo era impossível de se parar. O mundo era assim, e ia continuar sendo, até o dia em que ele morresse.